Tenho o poder de criar relicários, nas vozes que ficam na minha cabeça e na poesia, que me reinventa. Às vezes eles nascem em objetos peculiares como o ingresso de um show, uma agenda, uma andorinha, que especialmente naquele verão veio me trazer a notícia da realização de um sonho. Tenho o poder de guardar parte do que constituem as almas nos lugares que eu posso acessar quando me faltar o prumo. Uma mulher que se reorienta, convoca as magias para perto do eixo, se recolhe na penumbra, se apruma por inteiro. Num céu de manto estrelado, auroreal azulado, estende gentilmente as asas para fora do seu peito. Episódio de hoje: Oba e o fortalecimento dos nossos sonhos. Este é o podcast Vitoriosa, um espaço de escuta sobre as estratégias ancestrais femininas de prosperidade, reconhecimento e sucesso nos Itãs das Iabás. Este podcast foi idealizado e realizado pelo Instituto Axé Dudu em parceria com a Mascavo Studio. Nossa primeira temporada contou com todo o apoio e suporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro através da emenda parlamentar do deputado Carlos Mink para potencializar todos aqueles que saem das instituições de ensino em busca do seu lugar no mundo e no mercado de trabalho. Através das características únicas das Iabás e seus domínios poderosos, aprendemos a reconhecer nossas identidades, forças e fraquezas de maneira direcionada ao sucesso profissional. Está começando o último episódio da primeira temporada do podcast Vitoriosa. Hoje eu tô aqui com a minha IA, Paula Jodé, que é dirigente do Ilê Axé e Xegun Adé no Rio de Janeiro, idealizadora e presidente do Instituto Axé Dudu, presidente do Afoxé Omoifá no Rio de Janeiro, vice-presidente do ITAB, Instituto Irê de Tradições Afro-Brasileiras, pesquisadora do Grupo Africanias pela UFRJ, jornalista, ativista e palestrante. Em sua jornada, ela potencializa os caminhos, professando as tradições iorubá em estratégias decoloniais. E hoje ela vai ler pra gente um Itã que conta sobre quando Oba entrega as sementes para uma mulher em forma de pássaro. Conta o Itã que havia uma mulher que tinha perdido um dos seus filhos. Ela estava muito triste, muito desolada. Então, ela resolveu ir para dentro de uma mata, pedir a orixá Oba, a nossa grande guerreira, que trouxesse o seu filho de volta. Ela chorou, pediu, clamou, rezou e acabou adormecendo ali mesmo. Durante o sono, ela sonhou com um cesto de semente, trazido por um grande pássaro. E ao acordar, ela resolve procurar as sementes do sonho. Ela correu para o rio Oba. Chegando lá, ela olhou no reflexo da água e viu ali o reflexo também desse grande pássaro por trás dela. E aí ela se dá conta que aquele pássaro era ela mesma. Ela olha para o lado, ela encontra as sementes do sonho e resolve plantar ali mesmo. E ela vai e faz o seu plantio, onde nasce uma planta. E mais tarde, essa planta se transforma em uma grande árvore de tronco escuro, o ébano, onde toda a humanidade pode extrair dali, daquela madeira, material para esculpir a sua própria ancestralidade. Que lindo, né? Então eu chamo agora a minha convidada. Chayene é uma mulher que desenha e conceitua organizações num processo afetivo e profundo. Ao longo de sua trajetória como diretora de Mascavo Studio, já co-criou com Netflix, Natura, Bayer e outras grandes empresas, desenvolvendo diálogos, experiências e projetos inclusivos. Sua atuação na cultura do colaborador ajuda a modelar processos com a comunicação eficiente através da sua metodologia de marca Malunga. Através de brands, ela potencializa a jornada de negócios negros, posiciona e oferece as ferramentas certas
para ganho de capilaridade no mercado. Chay é uma mulher negra e puri, carioca, candomblessista, bissexual e mãe da Nola. Chay, muito obrigada. Muito obrigada por entrar nessa jornada junto comigo, né, de acolher os meus devaneios, os meus projetos, não só esse do podcast Vitoriosa, como tantas outras coisas que a gente faz juntas, né? Chay, essa história é bonita demais, né? Oba, para mim, representa o rompimento do romantismo, tá? Onde não existe vitória sem guerra. Mas como esse Tã, Oba é muito mais do que isso. Nós estamos acostumados a enxergar o orixá Oba como aquela mulher que foi expulsa do reino de Xangô por conta da capciosidade de Oxum, né? Olhar para a história mais conhecida de Oba, onde ela perde a orelha, onde ela corta a sua própria orelha, é olhar o lado vazio do copo. Como você pode fazer essa analogia entre Oba sendo expulsa do reino de Xangô com o que Oba se transformou em relação à academia? Pois a gente sabe que muitas vezes os alunos não têm equilíbrio emocional para lidar com tanta pressão. E o que você tem para dizer para eles? Sua bênção, Iá. É uma honra estar aqui ao seu lado, ser entrevistada pela senhora e ajudar a desenvolver um espaço como esse, tão importante para a nossa ancestralidade, para a preservação das nossas tradições, das histórias das nossas mulheres, né? Como forma da gente realmente conseguir se resgatar e se enxergar de outras maneiras. E essa pergunta que a senhora me faz a respeito da história de Oba, né, de como a gente muitas das vezes limita a nossa percepção sobre essa orixá, eu vejo que, pelo menos na minha trajetória, a visão das pessoas sobre mim também sempre tentou me encaixar, me colocar em caixas, né? Me colocar em configurações específicas ali dentro daquele ambiente acadêmico. E acho que, assim, todos os espaços, de uma certa forma, que no Ocidente, eles acabam tentando fazer um pouco isso com a gente, né? Nos colocar dentro ali de perspectivas, de expectativas, né? Que a academia não é diferente. Então, isso começa desde quando a gente entra na escola lá pequenininho, que vão direcionando a gente para determinados signos de sucesso, para determinados padrões, para determinados espaços de poder que fazem a gente acreditar que a gente deveria estar, até isso chegar na idade adulta, na universidade, onde aparentemente as coisas se tornam mais difíceis, né? Mas por que as pessoas não se perguntam por que se torna mais difícil quando chega ali, né? E para mim, está muito atribuído a esse lugar dos signos de sucesso, né? Quando a gente fala desse Tã de Oba, em que ela é expulsa do Palácio de Xangô e tudo mais, esse Tã, ele é muito conhecido nesse lado vazio do copo, quando a gente está falando sobre Oba, porque não deram a narrativa suficiente para contar as outras vertentes da história. Uma história que é super intensa, envolve várias tramóias, cada um conta de uma forma, né? E as pessoas, elas ampliam, né, colocam mais a sua escuta de um lado ou de outro, sendo que uma verdade, uma história, ela geralmente tem muitos lados, assim como nós. Também temos muitos lados e muitas versões. Eu não acho que a academia hoje é capaz de abraçar a pluralidade do que existe dos seus alunos ali dentro. Então, quando a gente está falando de uma área em que a gente se propõe a estudar, né, dentro da universidade, e essa área nos ensina da maneira como essa cadeira acredita que a gente deve aprender, ela muitas das vezes não está parando para olhar não só para as nossas particularidades e as nossas várias vivências, né, o lugar onde a gente se encontra ali vem de muitos contextos, desde pessoas, principalmente que a gente está falando de universidade pública, né? Desde pessoas mais abastadas até pessoas mais pobres. Então, essas pessoas de realidades muito diferentes se encontram ali dentro. Não há um olhar sensível sobre essas diferentes realidades, para que a perspectiva de futuro seja adaptada para cada uma dessas realidades. E a forma de avaliação do que é o sucesso para as pessoas ali dentro e do que elas se deparam no mercado de trabalho é completamente diferente. Então, como que alguém vai se sentir bem e vai se sentir otimista quando a pessoa sai dentro daquele mundo, daquele universo, ela não se vê validada de forma nenhuma,
né? Então, assim, fazendo uma comparação muito com esse episódio em que Oba, ao deixar o palácio, se vê numa depressão muito profunda e passa por um momento da necessidade de se reinventar de uma maneira muito intensa. Eu acredito que muitas das vezes, quando a gente deixa o ambiente acadêmico, a gente passa por esse processo de precisar olhar pra gente de uma maneira mais cuidadosa, plural, né, para além das caixas que nos colocaram, para conseguir superar os desafios. O sonho que essa mulher teve na mata, né, foi uma baita inspiração de Oba, na verdade, né, para que aquela mulher se visse, se enxergasse. Aonde foi que você foi inspirada por Oba, né? E onde a partir daí você plantou as suas sementes? Essa pergunta, assim, eu acho que Oba ela é muito presente na minha vida há muitos anos, mesmo quando eu não sabia quem era ela. E aí quando a gente olha para trás da nossa história, a gente vai identificando todos os momentos, né, em que Orixá se mostrou muito vivo, muito ali, te cuidando, te amparando, mesmo quando você ainda não sabia reconhecer a magnitude do que essa energia era na nossa vida, né? E eu acho que a coisa que eu posso falar mais evidente para mim, que foi uma inspiração de Oba com certeza, foi a criação do meu estúdio, né? A Mascava, ela é um estúdio de identidade de marca, onde, pelo tom de voz, pela maneira como eu me comunico também, mas também por outros aspectos, eu atendo mais de 85% do meu público é um público feminino, que vem até mim e me entrega em mãos coisas muito preciosas para eu cuidar. E ajudar a formatar e ajudar a dar identidade verbal e visual. Então essas mulheres, elas vêm com as suas ideias de negócio, com as suas ideias de empreendimento, vêm com os sonhos que querem colocar no mundo, que precisam de ajuda para fazer aquele sonho ali parir, e às vezes é um sonho que está vindo de um trauma, às vezes é um sonho que está vindo de uma dificuldade, às vezes é um sonho que está vindo de um ancestral que não realizou, e aquela pessoa não faz nem ideia do porquê que ela está sendo tão movida para a realização daquele sonho, e nitidamente para mim, às vezes, é nítido que às vezes é a ancestralidade dela que está movimentando ela ali para ela conseguir realizar aquilo, né? Então, eu falo que isso foi uma inspiração de Oba, porque mesmo quando eu não conhecia esse poema, eu conseguia sentir as sementes de ouro que as pessoas vinham colocar na minha mesa e falar assim, me ajuda a plantar essa árvore aqui, fazer ela brotar e construir, esculpir a minha identidade a partir disso que nascer. Então, esse todo foi um processo que foi extremamente espiritual para mim, porque eu não vim da comunicação. Quando eu entro na universidade, eu entro para fazer história. Eu acho que muito já relacionada, né, com esse chamado para pensar narrativa, para pensar... Só uma parte, história você já está fazendo, né? Mas assim, eu entro para fazer história e eu percebo, talvez por ambição também, porque eu acho que a gente precisa perder o receio de se colocar nesse lugar de ser uma pessoa ambiciosa. Eu sou uma pessoa ambiciosa, e quando eu estava na universidade e trabalhava na área da educação, né, que a educação nunca me deixou, de certa forma, eu percebi que eu poderia impactar as pessoas de uma outra maneira com o meu olhar, se eu fosse para a comunicação e utilizasse a sabedoria que eu tinha aprendido ali dentro da instituição, dentro da UFRJ, né? Então, dentro da UFRJ, a historiografia me deu metodologia, a historiografia me deu um olhar social, a historiografia me ajudou a pensar a sociedade. A história foi a sua planta e a Mascavo virou seu ébano. Exato, sabe? E aí, assim, você pensa, nossa, mas como sair desse lugar para esse, né? E aí vem as habilidades intrínsecas que eu acho que a gente precisa aprender a identificar na gente, pra gente entender como que a gente junta uma coisinha com a outra, porque eu sou designer autodidata desde 15 anos de idade, né? Eu aprendi a mexer nas ferramentas de edição, de imagem e etc, de maneira muito natural e também com amigos, e aos poucos fui buscando recursos, aos poucos fui me especializando, fiz cursos, etc, me especializei, mas eu começo isso de uma maneira muito de ser uma pessoa dada à estética, né, dada à arte, dada a isso, né, ter uma afinidade. Então,
isso já era uma habilidade minha, mas eu nunca, olha que doideira, né? As pessoas, elas são tão ruins em orientar a gente, que ninguém nunca virou pra mim e falou assim: nossa, você já tá trabalhando com, você tá fazendo freela, com 15 anos fazendo freela. Você nunca pensou em trabalhar com isso? Não teve um. As pessoas na escola falavam assim: ah, você não quer ser engenheira? Você não quer fazer arquitetura? Você não quer ser médica? E assim, eu não conseguia me enxergar em nenhuma daquelas coisas, eram simplesmente as coisas que chamariam a atenção da instituição no ranking de quem passou na universidade ou passou nos espaços. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que Oba me fortaleceu, me deu, assim, como um firmamento muito grande na minha vida, era de que eu me tornasse uma pessoa capaz de construir as minhas próprias regras de sucesso. E eu acho que, assim, em alguns momentos da minha vida eu também me distanciei dessa habilidade, por vezes eu preciso me reconectar a essa essência que Oba traz para mim, mas isso sempre foi uma coisa muito forte comigo. E isso me fez também uma pessoa muito indisciplinada, mas graças a Deus que o Candomblé me salvou, né, meu? Mas assim, Oba me ensinou desde muito cedo a construir minhas próprias réguas de sucesso. Você, através do Estúdio Mascavo, você ajuda pessoas a realizar os seus sonhos, né? Então você vem com uma identidade de marca, como uma das marcas da sua empresa. Independente de que carreira o aluno saia da faculdade, da academia, o que você pode dizer para eles sobre marca, sobre identidade de marca? Né? E assim, você começa com história, vai parar na comunicação, né? Marina Meloni do outro episódio de Oxum, né? Ela geologia, mas ela aumenta esse plano de trabalho, né? A Andressa fazendo mercado exterior e vai para a costura. Olha só como é que isso transita, né? As profissões podem transitar, e essa coisa que esse Tan traz de nasce uma planta e depois se transforma numa árvore escura, o ébano, também é um processo de transição, né? Então, o que você pode dizer para as pessoas que estão terminando as suas carreiras, suas universidades e que saíram das universidades em termos de carreira? Como é que pode associar o que se aprende na universidade, o que se enxerga enquanto indivíduo e qual a marca que aquela pessoa tem que produzir para o mundo? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender em qualquer... Eu acho que quanto mais cedo a gente aprende isso, melhor. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é a contar a nossa história para além das definições que o mercado, a faculdade colocam pra gente. Então, eu não sou... Apesar da gente se apresentar aqui formalmente como eu sou a Shane, sou diretora criativa da Mascavo Estudo, etc e tal, eu sou muito para além disso. Eu preciso saber contar a minha história para além da minha formação, para além da minha habilidade, para além da minha atuação no momento. Porque a minha história ela é composta também do território de onde eu vim. Ela também é composta do que os meus ancestrais deixaram como legado para mim. A minha história também é composta do meu comportamento e da maneira como eu nutro a percepção das pessoas a respeito dele, né? E eu falo isso porque a gente conseguir se libertar da narrativa que as outras pessoas fazem de nós e assumir a nossa própria é o primeiro passo para que a gente possa sair de qualquer ambiente que a gente está e se posicionar da maneira que a gente acredita. Então, identidade de marca, assim, marca é uma coisa que hoje em dia a gente fala aqui, né, a gente chama de marca. Mas marca é um elemento da cultura. E quem mantém a cultura viva são os griots. Os nossos ancestrais fazem isso com a cultura oral há séculos. Então, assim, e também isso é uma puta responsa também de pensar que exato, sabe? Isso tá marcado até hoje. Então, assim, a gente entender que isso é um recurso, que isso é uma ferramenta, que a griotagem deixa para o nosso, como uma tecnologia futura de reapropriação nossa, para mim é isso. Independente de estar falando sobre identidade de marca ou não,
Porra, tô saindo da faculdade, quero me colocar no mercado de trabalho, talvez eu queira transicionar de carreira, mas o que que eu aprendi com essa carreira aqui que me dá habilidades, que me dá metodologia, que me dá ferramenta que vai me fazer diferença no mercado para onde eu vou? É sobre isso, porque é sobre você, é como você transmuta, e a obra tem muita essa energia de transmutação, né, também, é como você transmuta o que você tem naquilo que você quer. No que você assim, aqui a gente tá falando de uma orixá que é muito conhecida pelas águas revoltas, pela intensidade, pela dor, mas ela não é reconhecida pela capacidade de transformação dessa dor, dessas emoções em algo próspero, rico, fértil, porque a pororoca, ela vem para limpar o leito dos rios, ela vem para abrir novos caminhos, ela vem para fazer com que as pessoas prosperem, e ela termina a vida dela como uma grande caçadora, né. Em falar em caçadora, Chay, foi na mata que realmente Oba se fortaleceu, né. A mata passou a ser não só o lugar de refúgio, mas também o lugar de reestruturação, de fortalecimento, né. Depois que Oba foi expulsa do reino de Xangô, ela vai para o rio, né, e chora, chora, chora incansavelmente por muitos dias, né. Ela chora pela perda, né, ela chora pela perda do seu amor, ela chora pela perda da sua posição, né, ela chora pela perda da sua de perdeu a orelha porque foi ingênua, né, ou não entenderam nada, o significado daquela orelha. Isso aí, esse entendimento é para uma série de É uma série de falar de obra tem que ser uma outra série, São né. jornadas. Porque tem muita coisa para se falar de obra, né. Então, ela chora, né, por essa perda. E assim como aquela mulher que foi rezar para Oba, chorou pela perda do seu filho. Oba encontra Oxóssi, né, que tira ela daquela situação, fala: "Oba, para de chorar, olha para o céu, olha para as estrelas, vem comigo, vou te ensinar a caçar, vou te ensinar a fazer magia. Oba, você é linda, Oba, você pode, Oba, você é capaz". E assim Oba se fortaleceu e se transformou a partir de uma construção pessoal, como fundadora da sociedade de Ilecu, né. Então é entender, por isso que eu vim de verde hoje, para falar dessas matas, né, que é tão diversa. Eh, e ela se transforma nessa sociedade de Ilecu. Aí eu pergunto assim: foi Oxóssi? Oxóssi ajudou. Oxóssi ajudou Oba a se enxergar. Mas todo o processo, né, toda a caminhada, todo o percurso foi feito por ela, né. Ela aprendeu a fazer magia, mas a magia só acontecia porque vinha das mãos dela, porque você pode aprender a fazer e não ter mão para aquilo, né. Ela aprendeu a caçar, mas se ela não tivesse mira, ele poderia ensinar 1 milhão de anos, ela ia sempre errar o alvo. A gente tem que, né, ser realista, né. E aí, mas foi todo um processo vindo por Oba, né, vindo pelo esforço dela mesma, né. E aí, eu pergunto a você, Chá, você acredita que choro também é semente? Sim, eu acho que o choro ele é a água que germina a semente. Eu acho que e eu falo isso assim de um lugar de quem eu não tenho problema em chorar, mas eu tenho problema com a vulnerabilidade, no sentido de entender onde as minhas águas desaguam e ser uma pessoa que sempre se coloca muito disposta a acolher as águas que chegam até mim. E eu acredito que quando a gente se emociona, a gente se vincula. Quando a gente chora, a gente abre espaço para conexão, né? O choro, ele permite que eu perceba, por exemplo, que aquelas sementes estão ali, que há algo a se fazer com aquela emoção, que há algo a se plantar,
que há algo a se reconstruir. Eu acho que o choro, ele é uma força. Ele é uma força de deságue. E ele é algo que acontece como um fenômeno na gente, né? Assim como a pororoca também é um fenômeno. Devoto à lua. E eu acho isso muito lindo, assim, porque se a gente não permite que as nossas águas desaguem, a gente não restaura o nosso equilíbrio. E às vezes a gente faz de tudo, né? A gente tenta segurar essas águas, mas isso não nos regenera. Eu falo da minha própria experiência, assim. E eu falo isso também, essa provocação, né? Eu percebi, tudo bem. É uma Oi, cara. provocação para você que está chorando para terminar a sua graduação, para você que está chorando para apresentar a sua tese de mestrado, de doutorado, né? E, sobretudo, da graduação mesmo, que é esse primeiro encontro com essa pressão, né, entre você e o conhecimento. E você tem que apresentar aquilo que você aprendeu, né? Oba apresentou lindamente o que ela aprendeu com Oxóssi, né? Tornando-se fundadora da Sociedade Lecor. Então, eu deixo para vocês, nesse último episódio, falando de Oba, que o choro vai passar, né? Que entregue o trabalho de vocês de forma mais linda. Desbrucem e chorem nos seus computadores, nos seus livros, nas suas leituras, né? Porque choro também é semente. E eu espero verdadeiramente que essa oralidade, que essa história de Oba Shire, né? Que seja de bom proveito a todos vocês, todos, todas e todes, né, todas as pessoas que acessarem esses saberes, acessarem os saberes de Oba, acessarem os saberes de Nanã, de Oiá, de Oxum, né, e que isso possa, de verdade, né, fazer que cada um de nós avancemos na vida e nos tornemos vitoriosas. Até a próxima temporada, se assim Exu permitir. Falando de Exu, vou quebrar meu protocolo, porque eu sempre começo as minhas falas, né, recitando o Oriki de Exu, para que a gente possa ser tocado por esses ensinamentos. Ainda que seja um podcast, isso aqui é oralidade. E oralidade é uma forma de oração. Eu digo que oralidade é um ebó, né? Então eu termino essa temporada saudando aquele que tudo sabe, tudo vê, né? Saudando a Exu, e que Exu abra os caminhos de todos vocês, de todas vocês, que transformem vocês verdadeiramente em vitoriosas, e que todos esses recursos que a gente oferta aqui, o Instituto Oxê-Dudu, em parceria com a Mascavo, Mascavo Estúdio, e com o apoio da UERJ, que Exu possa abrir caminhos e impulsionar vocês a usarem esses recursos, porque a oralidade, conhecimento, é para ser aplicado na vida, e só assim a gente vence. Cobalaro Exu, Exu Amojubá, Exu Amodupé, Exu Kikipô, Torioni Cancanleuê Nadiomerawara, Lomodea Cossici, Exu Lalu, Oguirio Coboratim, Joielá, Topá, Onileurita, Laroie, Exu. Oba Shire. Oba Shire. Até a próxima temporada.